Assim diz a palavra do Senhor, capítulo 16 do livro de Juízes, no versículo 5, diz assim: Então os príncipes dos filisteus subiram a ela e lhe disseram: Persuade-o e vê em que consiste a sua grande força, e com que poderíamos assenhorear-nos dele e amará-lo, para assim o afligirmos, e te daremos cada um 1.100 moedas de prata. 19. Então ela o fez dormir sobre os seus joelhos, e chamou a um homem, e rapou-lhe as 7 tranças do cabelo da sua cabeça, e começou a afligi-lo, e retirou-se dele a sua força. E disse ela: Os filisteus vêm sobre ti, Sansão. E despertou do seu sono e disse: Sairei ainda esta vez, como dantes, e me livrarei, porque ele não sabia que já o Senhor se tinha retirado dele. Diga: Deus abençoe sua palavra. Deixa a sua Bíblia antes de sentar e celebra o nome de Jesus. Celebra com Deus, celebra com Deus. Aleluia, God bless His word. Amém. Saúde ao seu lado e olha que o Espírito possa ministrar para o seu coração. Diga-lhe: não durma, não. Esteja atento. Deus tem uma mensagem para você. Celebra o nome de Jesus. Aleluia. Nós lemos aqui uma parte daquilo que é a história de Sansão. Uma história muito popular. Para aqueles que passaram pela escola dominical, de certeza que também conhecem essa história bíblica. E uma história muito famosa. Em crianças podemos nos lembrar de alguns filmes, não é? Específicos para crianças sobre Sansão. Hoje em dia há muitos livros, muitas histórias que têm como base esta história de Sansão. Uma história muito popular. E a passagem que nós lemos, de uma forma resumida da história, diz aqui que os príncipes dos filisteus, preocupados com os acontecimentos, pois Sansão estava acabando com os filisteus. Os filisteus eram os inimigos de Deus, inimigos do povo de Deus, inimigos de Israel. E Sansão, homem levantado por Deus para libertar seu povo do sofrimento, porque o povo sofria nas mãos dos filisteus. E Deus decide levantar Sansão. E a Bíblia aqui nos diz que Sansão se apaixonou por uma mulher de nome Dalila. E esta mulher foi chamada pelos príncipes dos filisteus e foi corrompida, instruída para atrair a Sansão, para persuadir a Sansão, de forma a descobrir o segredo de Sansão. De onde vinha
aquela força. that strength came. Como ele era capaz, How was he able? um único homem, Only one man derrubar 1000 take filisteus. down 1,000 Philistines. Não conseguiam perceber They could not understand a origem the origin dessa força of that force que Sansão carregava. that Samson carried. Porque os seus feitos, Because his deeds, as suas obras, his words, não tinham uma explicação natural. had no natural explanation. Não havia lógica There was no logic para como Sansão acabava com os filisteus. how he was handling it. Então, os príncipes dos filisteus So the prince of the Philistines chamam Dalila called on the lion e dizem: vai ter com este homem, and said, "Call faça de tudo and make your best para descobrir to find out o segredo dele. his secret." A história de Sansão The story of Samson faz-nos lembrar da história reminds us of the story do Golias, of the lion, o filisteu, the Philistine, que lutou contra Davi. that fought against the Mas há uma diferença entre esses dois. But there's a difference between this. Não havia dúvida entre os israelitas There were no doubts de onde vinha where was a força de Golias. the strength of A Goliath. Bíblia diz que Golias era grande, The Bible says Goliath was big. ele era um gigante. He was a giant. Só a armadura que ele carregava Only the armor he was carrying pesava toneladas. was heavy. Então não havia dúvida So there were no doubts de onde vinha a força de Golias. where his strength came Era só olhar para ele, para o seu físico, from. Just look at his physical e o povo de Israel temia people of Israel, aquela figura assustante, that fearful gigante. giant. Mas quando olhamos para Sansão, But when you look at Samson, a história dele é diferente. his story is different. Fisicamente falando, Physically speaking, o que ele fazia não tinha lógica, what he did had no logic. porque fisicamente era um homem comum. He was common. Sansão era comum, Samson was common. mas dele But from him fluía grew algo sobrenatural, something supernatural. a ponto de To a point where chamarem a Dalila. they called the Dizer, lion vai lá descobrir all day to find out de onde vem where does it come from. esta força That strength, grande. the De onde vem where does it come from? este poder This power que está acabando conosco? that is finishing us. Alguém está comigo aqui, amados? Alguém está comigo aqui, amados? O nosso tema esta manhã Our theme this morning é: is a unção faz toda a diferença. the anointing makes for the whole difference. Coração, a unção faz a diferença. The anointing makes the difference. Diga a unção. Mas ela diga a unção faz a diferença. Celebra o nome de Jesus. Aleluia. E a Bíblia diz aqui no versículo 19 And the Bible says that que esta mulher conseguiu persuadir a Sansão this woman was able to persuade Samson de forma que ele deu um segredo that he gave, segundo o seu entendimento. according to his understanding. Diz aqui no versículo 19: It says here in verse 19, e rapou-lhe as 7 tranças do cabelo and she da sua cabeça sent off e começou a afligi-lo and she began to bring e it, retirou-se dele a sua força. and his strength left him. Ela cortou as 7 tranças So she shared this, e, segundo a palavra, and according to retirou-se de Sansão a sua força. his strength left him. Mas diz o versículo 20: But the verse 20 says, e disse ela: and she cried, os filisteus vêm sobre ti, the Philistines have come. Sansão. E despertou do seu sono And he awoke e disse: and he said, sairei ainda esta vez I will do this time como dantes as before, e me livrarei. and I will shake them. Porque ele não sabia Because he did not know que já o Senhor that the Lord already se tinha tirado dele. had left him. Há uma coisa que devemos aqui
prestar atenção numa coisa. must pay attention to what we hear. Sansão estava ciente Samson was aware das suas habilidades. of his abilities. Ele sabia He knew que não era comum. that it was not common. Ele sabia He knew que carregava nele that he carried algo sobrenatural. something supernatural. E de tal maneira In such way que ele resistiu that he resisted passar este segredo para Dalila. giving this secret to Delilah. Porque se formos a ver a história, When you come to see the story, ele foi enganando Dalila com várias he was cheating that Delilah razões que não são verdadeiras, false que justificam sua força. that justified his Mas Dalila foi persistente Delilah was persistent até que ele entregou o segredo. until he gave up the secret. Mas Sansão aqui, But Samson here ele não tinha entendimento did not have an understanding do que ele carregava. of what he carried. Só sabia que era sobrenatural. He only knew he was supernatural. Mas ele não tinha entendimento. He did not have the understanding Porque na verdade ele because he indeed cria, o segredo estava nas 7 tranças. the secret was in his. Alguém está comigo aqui, amado? Como muitos de nós As many of us cremos believe que a unção that the anointing é uma coisa, is a thing, é uma força. is a force. Assim Sansão cria So Samson believed que o segredo that the secret estava nos seus cabelos. was in his head. Alguém está comigo aqui, amado? A Bíblia nos diz The Bible tells us que Sansão foi selecionado, separado, it was separated, chamado was called antes da formação before the no formation ventre da sua mãe. of the womb of his mother. O que significa What dizer means saying que aquele chamado that calling é a marca da unção. is the mark of Sansão, diferente dos episódios do Antigo Testamento, não foi ungido com azeite, mas o seu chamado foi a confirmação da unção. Alguém está comigo aqui nesse lugar, amados? Então ele cria, porque ele, como foi levantado como nazireu, separado para Deus, e segundo a lei dos nazireus, não podia consumir bebida alcoólica, bebidas fortes, não podia cortar o cabelo. Alguém está comigo aqui, amado? Não podia consumir coisas imundas, não podia tocar em corpos mortos. Então ele foi separado, consagrado a Deus. Então isso tudo tem a ver com um conceito, um pacto que Deus estabeleceu com Sansão como nazireu separado para Deus. Alguém está comigo aqui, igreja? Para explicar o que, amados? Que Sansão era ungido. E a unção não estava no cabelo. Só entra um ciclo. Presta atenção, é fundação, é base. A unção não estava onde? No cabelo. Mas a unção estava nele. Então, assim como Sansão, por falta de entendimento, pensava que a unção estava no cabelo. A unção se limitava a coisas. Muitos caem nesse erro em relação à unção como força. Mas a unção é muito mais do que uma força. A unção é uma pessoa. A unção é a pessoa e a obra do Espírito Santo. E sabemos biblicamente que não há separação entre Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Então, a unção é uma pessoa. A unção é a pessoa de Deus. Então, Sansão ungido era Deus com Sansão. Sansão ungido era o Espírito Santo com Sansão. Então, as obras, os feitos de Sansão eram as obras do Espírito Santo. Percebe que a Bíblia diz quando ele corta os cabelos no versículo 19. A força nele saiu. Mas a Bíblia vai fundo para esclarecer que força é essa. No versículo 20.
E diz, o Senhor abandonou Sansão. A Bíblia diz, Sansão não imaginou o que ia acontecer. E se levantou para lutar contra os filisteus, como de costume, pensando que ele era o tal, ungido, capaz de todas as coisas. Mas a derrota de Sansão foi a confirmação de que Deus lhe abandonou. Deus abandonou. E isto é confirmação de que unção é mais do que força. Unção é Deus na primeira pessoa com você. That's anointing. É o Espírito Santo com você. É Jesus com você. Isso é que é unção. Celebra o nome de Jesus. Celebra o nome de Jesus. Mais forte, mais forte. Diga ao seu lado, vamos para algum lugar. Diga, vamos para algum lugar. Bora, Alice. Quando nós estudamos esta história de Sansão, no livro de Juízes, a Bíblia nos diz que Sansão já havia falhado antes. O primeiro erro de Sansão não foi o corte de cabelo. A Bíblia diz que em algum momento ele matou um leão. E ele teve contato com aquele animal morto. A Bíblia diz também que em algum momento Sansão se encontrou embriagado, violando este pacto com Deus. Então, o corte de cabelo não foi o primeiro erro de Sansão. Mas havia aqui uma diferença entre os erros anteriores. Escuta, é que diferente do passado, Sansão permitiu com que o seu apetite pessoal falasse mais alto. As prioridades de Sansão mudaram. Prioridade para Sansão agora era Dalila. Dalila passou a ser sua prioridade. O seu apetite para com esta mulher foi sua prioridade. Isso foi o que fez com que Deus abandonasse a Sansão. Em outras palavras, Deus estava dizendo para Sansão: neste assunto já não vou contigo. Este caminho que decides seguir, eu não te acompanho. A minha unção não vai te acompanhar. A minha presença não vai te acompanhar. Sansão, saiba que a partir de agora você está sozinho. Porque você decidiu priorizar seus apetites àquilo que é o meu propósito. Entenda, Sansão foi ungido com propósito. Sansão foi separado com propósito. A mãe, antes de conceber a Sansão, foi visitada pelo anjo e disse a essa mulher: você vai conceber alguém. A partir de hoje, não coma coisas imundas. Não consuma bebidas fortes. Em outras palavras, nós estamos dizendo: consagra-te. Porque você vai conceber alguém com um propósito especial neste mundo. Então escuta, Sansão foi ungido com propósito de Deus. Quando ele abandonou o propósito, Deus lhe abandonou. Deus lhe deixou. Porque ele desviou o seu foco. Escuta. Alguém está comigo aqui? O chamado é a marca da unção. A razão que leva Deus te ungir
to anoint you é o teu chamado. is your calling. Assim como Sansão, Such as Samson que foi eleito, that was elected, chamado, called, antes da formação, before his formation, no ventre da sua mãe. the womb of his mother. Nós, os filhos de Deus, We, sons of God, fomos eleitos, were elected, chamados, called, antes que nos formássemos before we were formed, no ventre da nossa mãe. the womb of our mother. Alguém está comigo aqui, amado? Então, antes que você tivesse vindo a este mundo, Before we were born to this world, já havia um propósito na sua vida. there was a purpose in your life. Quando tua mãe te concebeu, When your mother conceived, já havia um propósito na sua there vida. was a purpose in your life. Quando você nasceu, When you were born, e a razão da sua presença neste lugar, your presence in this place, como filho de Deus, son of God, como quem recebeu o poder de ser filho de Deus, one who has received the power of being son of God, confirma o chamado. confirms the calling in your life. Escuta, tudo que vem de Deus All that comes from God carrega propósito. carries purpose. Tudo que tem origem de Deus That is origin in God carrega propósito. carries purpose. Diga ao seu mandado, você não está aqui por engano. You are not here. Diga, você não está aqui por acaso. You are not here. Diga, há um propósito na tua vida. Alguém está comigo aqui, amado? E o chamado And the calling é a marca is the mark da unção. of the anointing. A revelação The revelation, do chamado de the Sansão calling of Samson foi a marca da unção. was the mark of E a revelação foi quando o anjo visita a mãe, and the revelation was the angel antes dela mesmo conceber esse rapaz. she conceived. Aquela revelação That revelation foi confirmação do chamado. confirmation of the calling. E a confirmação do chamado, And the confirmation of the calling ela representa a marca represents the da mark. unção. E marca da unção, lembra-se, que é a marca de Deus. It is the mark of God. É a marca que confirma It is the mark that confirms Deus conosco. God with us. Emmanuel, Emmanuel. Deus conosco. God with Será que estou falando com alguém aqui nesse lugar, amados? Então, a marca significa the mark means o Espírito de Deus em mim. the Spirit of God in me. Jesus comigo. Jesus with me. Agora, a unção em mim So the anointing in me está lá is there para me capacitar to enable me no cumprimento deste the propósito. fulfillment of this purpose. Alguém está comigo? É por isso que Sansão tinha os feitos que tinha. Therefore, Samson Fazia o que conseguia fazer. he was able to do what Mas a partir do momento but from the moment que ele desobedeceu that he disobeyed, o chamado, the calling, ele ignorou he ignored o chamado, the calling, que é o propósito de Deus, the purpose of God, para a qual foi ungido. for which he was anointed. A unção me deixou. The anointing left him. E quando a unção me deixou, And when the anointing left a Bíblia nos diz que Sansão caiu. him, Samson, Foi o fim de Sansão. it was the end of Samson. Alô, alguém está comigo aqui, amado? Are you blessed? Então, o chamado So the calling é a marca is the mark da unção. of the anointing. E podemos aqui And we can here afirmar, affirm, olhando para a história de Sansão, looking at the story of Samson, que a unção faz a diferença. that the anointing makes it. Que não há caminhada sem unção. That there's no hope without anointing. Não há sucesso sem unção. There's no success without anointing. Não há prosperidade sem unção. There's no prosperity without anointing. Será que a igreja está comigo aqui, amado? There is no prosperity, Não há prosperidade, no success não há sucesso without the anointing. sem unção. As sons of God, Como filhos de Deus, as sons of God, como filhos de Deus, there is no manifestation não há manifestação without the anointing. sem unção. As sons of God, Como filhos de Deus, translating, traduzindo, there is no manifestation não há manifestação to us, para nós, as sons of God, como filhos de Deus, without God. sem Deus.
There is no victory Não há vitória as sons of God como filhos de Deus without Jesus. sem Jesus. There is no victory Não há vitória as sons of God como filhos de Deus without the Holy Spirit. sem o Espírito Santo. There is no victory Não há vitória to the church para a igreja without the anointing. sem a unção. A unção faz a diferença. The anointing makes. Diga ao seu morado, a unção faz a diferença. The anointing makes. Vez por diga, a unção faz a diferença. Celebra o nome de Jesus. Mais forte para Deus. Aleluia. Are you blessed? Jesus ele diz no livro de Lucas capítulo 4. Jesus said in the book of Luke chapter 4. O Espírito do Senhor é sobre mim. Amen. The Spirit of the Lord is upon me. Ele me ungiu He has anointed me para pregar as boas to novas preach good news aos mansos, to the good, para libertar os cativos to deliver the captives e curar os contritos de coração. and heal the broken heart. Essa é a pessoa de Jesus. That is the person of Jesus. Ele diz, pregando no templo, He says, preaching in the temple, o texto do livro de Isaías capítulo 61. the book of Isaiah chapter 6. O Espírito do Senhor é sobre mim. The Spirit of the Lord is upon me. We are talking about the Son of God. Estamos a falar sobre o Espírito. We are talking about the Messiah. Estamos a falar do Messias. We are talking about Jesus Estamos a falar de Jesus. that came to manifest Que veio para manifestar as a Son of God, como Filho de Deus. that came to manifest Que veio para manifestar the kingdom of God on earth. o reino de Deus na terra. And it brings the foundation for his manifestation. E traz a fundação para seu When he says, the Spirit of the Lord is upon me, Mas ele diz que o Espírito do Senhor está porque ele me ungiu. because Ele está trazendo a fundação do seu ministério. he's bringing the foundation of Ele está trazendo aqui a explicação he's bringing a do seu operar no sobrenatural, da cura, da libertação, curando os cegos, curando os paralíticos, transformando água em vinho, multiplicação de pão em peixe, ressuscitando os mortos. Aqui ele começa justificando as suas obras, seus feitos, antes mesmo de fazer e agir. Ele diz: o Espírito do Senhor é sobre mim. Ele me ungiu para pregar as boas novas, para curar os contritos do coração, para libertar os cativos. A unção faz a diferença. Eu disse: a unção faz a diferença. Eu disse: a unção faz a diferença. E essa confirmação de Jesus, ela confirma que Deus falou, o que Deus falou no seu batismo. Este é meu filho amado com quem eu me comprazo. Em outras palavras, estava dizendo: eu estou com ele, a minha unção é com ele, o meu poder é com ele, o meu espírito é com ele. E Jesus, ele levanta-se no templo e diz: o Espírito do Senhor é sobre mim. Ele me ungiu, ele me ungiu. Ele está comigo. Não sou eu fazendo, é ele fazendo. Não sou eu curando, é Deus curando. Não sou eu libertando, é Deus libertando. É Deus alimentando. É Deus multiplicando. Isso é bom. Diga ao seu marido: a unção faz a diferença. Escuta. É que muitos não percebem que temos diferentes chamados. Uns foram chamados para ser pai e ser mãe. O que não percebemos é que para ser mãe precisa de unção. Algumas mães, olhando para o chamado, olhando para o propósito de Deus, na sua casa, na sua família, você precisa de unção. Porque o filho que você está cuidando são filhos como Sansão, que foram separados e consagrados por Deus. E precisam de uma mãe ungida para cuidar daquela criança que é promessa. Não, eu preciso vir aqui meter uma coisa. Nós não percebemos que muitos de nós
Somos levantados para sermos grandes homens de negócio. E para você prosperar no seu negócio, você precisa de unção. Eu não sei se esta pessoa está falando aqui mais. A unção não é só para pregar. Unção no negócio significa dizer: é Deus consigo no negócio. Unção como mãe. É Deus consigo como mãe. É Deus se manifestando para seus filhos. É Deus se manifestando para sua casa. É Deus se manifestando no seu negócio. É Deus se manifestando na sua família. Através de você. That's the anointing. Why anointing? Por que unção? Por que unção? Porque a sua casa não é uma casa qualquer. Há um propósito com a sua família. Há um propósito com as suas finanças. Há um propósito com o seu ministério. E para você vencer aí, você precisa da unção. Por que estamos sofrendo? Nos falta a unção. Diga ao seu morador, você precisa da unção. Principalmente diga, você precisa da unção. Alô? Alô? A unção. Nós estamos vivendo dias difíceis. Dias complicados. Que não conseguimos compreender o que passamos. O que nós precisamos perceber é que não devemos lutar contra o que vivemos. Não é o que Deus espera de nós como filhos. Lutar contra o que vivemos. Contra as manifestações. O chamado nem sempre é uma coisa interessante. O chamado nem sempre é uma coisa boa. O chamado, por vezes, envolve dor, sofrimento. E quando estamos no cumprimento desse chamado, não devemos mudar. Não devemos nos revoltar. A Bíblia nos fala de José. Quem se lembra de José? Vendido como escravo. Preso sem culpa. Mas ungido. Quando foi vendido já era ungido. Quando foi preso, ele já era ungido. Alguém está comigo aqui? E a marca da unção em José foi a confirmação do seu chamado. Em visão. Quando ele conta aos seus irmãos a sua visão. Aquela confirmação, escuta a igreja, é a marca da unção. A Bíblia nos diz, todo esse momento de José, a Bíblia diz que Deus era com ele. Deus era com José. Como escravo, Deus era com José. Preso, Deus era com José. A gente não vê José lutando contra as manifestações. A gente não vê José lutando contra os irmãos. A gente não vê José lutando por ser vendido como escravo. A gente não vê José lutando na cadeia. Foi preso de forma injusta. Acusado de forma injusta. José não se levantou para justificar, para se defender. Você está a mentir para mim. José não lutou. Ele respeitou o momento. Ele obedeceu o chamado. Ele confiou em Deus. Estava ciente do chamado que fora confirmado pela visão.
e sabia que era ungido. Because he knew he was anointed. Em outro, sabia que Deus era com ele. He knew God was with E enquanto Deus estivesse com ele, him. He was with him. que não importasse a situação, a circunstância, Circumstances and situations. ele sabia que era para a glória de Deus. É por isso que a Bíblia diz: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam Deus. Não, eu não sei se Deus está falando com alguém aquele lugar, amado. Então, nem sempre o chamado vai ser bom. Not always the call will be good. Nem sempre o chamado vai ser perfeito como você espera. Perfect as you expect. Nem sempre o chamado vai vir como você gostaria que viesse. Like God. Vai doer, It will be painful. vai machucar. It will be Obedeça ao chamado. obeyed for you. Listen. Quanto mais formos submissos ao chamado, quanto mais formos submissos ao chamado, As much as we the more we submit to the calling, quanto mais focus we be, maior a unção. the greater the anointing. Repito. Quanto mais eu me submeter ao chamado, The more I submit myself. deixa primeiro, chamado é o propósito de Deus para o qual eu nasci. God is the God O chamado significa o que Deus pretende fazer com a minha vida. Chamado significa a minha razão de estar na casa de Deus. Porque eu sei que não estou aqui por engano. Deus me colocou nesta casa com um propósito. Enquanto eu for submisso a esse propósito, quanto mais for submisso, maior a unção. Que significa mais de Deus em mim, mais do Espírito Santo em mim. O que levou Sansão a ficar só foi porque ele abandonou o chamado. Abandonou o chamado. Pergunta ao seu irmão, qual é o chamado de Deus na sua vida? Alguém está comigo aqui, amado? What's the calling of God for you? Quantos de nós abandonamos o chamado de Deus? E corremos pensando que Deus é conosco quando estamos sós, vulneráveis, como Sansão. José era com Deus. Alguém está comigo? Escuta. Deus poderá te levar ao vale da sombra da morte. Ao vale da sombra da morte. Amém, igreja? Assim como Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado. Se você acha difícil de entender como é que Deus te leva a situações difíceis, procure entender como é que Ele levou Jesus, seu filho, ao deserto. E quando Deus te levar ao vale da sombra da morte, um lugar onde ninguém quer estar, um lugar difícil de sobreviver, um lugar extremamente complicado. Provavelmente alguém esteja agora no vale da sombra da morte neste lugar. Alguém pode estar a sentir-se abandonado, no chão, quebrado, sem esperança de vida. Deus pode nos levar ao vale da sombra da morte. E quando lá nós estivermos, nós estamos lá para lutar. Nós estamos lá para contrariar o propósito de Deus. O que significa, pastor, lutar? Eu não estou dizendo que devemos aceitar as coisas más. Lutar significa dizer reclamar, murmurar. Lutar significa dizer não confiar. Quem reclama e quem murmura revela incredibilidade. Não confia em Deus naquele deserto, no vale da sombra da morte. Será que Deus está falando com alguém aqui nesse lugar? Então, lutar significa dizer
being saved, estar lá being there, murmurando. Lord, Para que ele tem predestinado para você. Há um propósito de Deus. Não, eu não estou falando com alguém aqui nesse lugar. Será que Deus está falando com alguém aqui nesse lugar, amado? Deus está te preparando. God is preparing you. Dói, It is painful, é difícil. it is difficult, Porque por vezes você precisa ser quebrado, you need to be broken refeito, and redone, quebrado de novo, broken again, moldado, molded, quebrado de novo, broken again, moldado, molded, quebrado de novo, broken again, moldado. molded. Não fique focado Do not focus yourself nas quebras, in the faults, mas no propósito. but in the purpose. Eu disse no propósito. In the purpose. E eu disse no propósito. E eu disse no propósito. E a unção And the anointing faz a diferença makes a difference. para que você cumpra com o propósito de Deus na sua vida. To fulfill the purpose of God. Seja Let it be como homem de negócio, as man of God, como político, as political, como atleta, as a political, como estudante, como profissional, as professional, como espiritual, as spiritual, pastor, apóstolo, apostle, seja qual for o seu chamado. whatever you call, Ser pai, ser mãe de uma pessoa importante, father or mother, seja qual for o seu chamado, whatever you call, a unção faz a diferença. the anointing makes a difference. Em outras palavras, In other words, só com Deus na sua vida only with God in your life que você pode ter sucesso. that you can have success. Para fechar, And to close, o coração the heart de tudo que fazemos para Deus of all that we do for God deve ser acompanhado de uma atitude must be accompanied by an attitude de rendição. of redemption. Não a minha, Not mine, mas seja feita a sua vontade. but your will be done. A sua vontade, Your will, a sua vontade. your will. Repito, I repeat, tudo que formos a fazer para Deus, all that we do for God, tudo que você for a fazer para Deus, all como that we filho, do for God, deve ser acompanhado de uma atitude, acompanhado de uma atitude, de uma ação accompanied by an attitude de rendição. of redemption. Quando você diz, Senhor, eu me rendo a Ti, I surrender to you. não a minha vontade, Not my will, não o que eu quero, not what I não o que eu penso, não o que eu acho, mas a Sua vontade. Eu disse, mas a Sua vontade, mas a Sua vontade. Nunca lute contra a vontade de Deus na sua vida. No dia que você abandonar a vontade de Deus na sua vida, você é um fracassado. O seu sucesso está em Deus. Ele diz, os meus pensamentos não são como os vossos pensamentos. Nem os meus caminhos como os vossos caminhos. Ele diz, o coração do homem é enganoso. Quem o conhecerá? Você não se conhece a você mesmo. Como filho de Deus, chamado para manifestar, seja feita a vontade. Renda essa vontade de Deus. Eu disse, renda essa vontade de Deus. No primeiro domingo deste ano, alguns foram ungidos neste lugar com azeite. Aquela unção é a marca que confirma o seu chamado. Recebemos um chamado específico para os dias de hoje. Os dias em que estamos a viver não é para qualquer um. Não são dias fáceis. Procura saber com aqueles que viveram 50 anos atrás. Os dias de hoje são difíceis. Nós temos um chamado para este tempo. Somente você que está capacitado para vencer os dias de hoje. Porque você foi chamado
were called, Se você foi chamado, you were called. você carrega a unção. You carry the anointing. E o azeite sobre a sua cabeça On your foi a confirmação da marca the confirmation of the mark da unção. of the anointing. Porque você foi chamado. Because you were called. Se você está em 2024, You are in 2024. há um propósito de Deus na sua vida There's neste a ano. purpose of God in your life this year. Há quem não entrou em 2024. There's someone who did not enter Let me tell you, 2024. quando você termina com o seu propósito, When you finish your purpose, Deus te leva, God takes you. porque está terminado. Because it is done. O maior risco que corremos The greater risk that you go through é partirmos sem terminar o propósito. is without ending the purpose. O maior risco que nós corremos The greater risk that you go through é Deus nos levar is God taking us sem que a gente termine o propósito. without us finishing the purpose. If you finish your purpose, Se você termina o seu propósito, God can take you today o Senhor pode levar você. and you celebrate that. E você vai celebrar isso. É por isso que o apóstolo Paulo disse: Therefore, o apóstolo Paulo says, terminei a minha carreira, I ended my career. combati o bom combate da fé. Good fight of faith. E ele disse: para mim, He says, for me, quem dera se Deus me levasse. I wish God take me. Minha vontade é Deus me levar. I wish that God takes me. Mas eu permaneço cá por causa de vocês. Because of you. Eu não sei se eu falar com alguém aqui nesse lugar, amado. Uau! É por isso que há homens que vivem poucos dias. There will be few days. Olha, escuta, você já viu, há pessoas que People who Deus leva muito cedo. God takes them very early. Leva muito cedo. Takes them very early. Alguns são muito bons, bom coração, homens de boas ações. A gente pergunta, mas por que Deus fez isso? Por que o tomou? God did that, why did he take? Não são todos os casos, It's not all cases. mas muitos desses casos But many of the cases, são homens que terminaram com o propósito. finish their purpose. E Deus disse, volta para casa. And God said, come back. Você terminou com a sua missão. You have completed your mission. Alguém está aqui? Então, nem sempre o nosso desaparecimento físico na Terra Our physical disappearance significa um desastre. means a disaster. É por isso que algumas dessas pessoas Some of those people conseguem fazer are able to do em 30 anos in 10 years o que nós não conseguimos fazer what we cannot do em 90 anos. in 90 years. Se nós formos submissos, estou fechado, submissos ao propósito, Submissive to the purpose. o que você vai fazer este ano de 2024 What you do in 2024 são obras are these que você não conseguiu realizar that you are not able to finish em 50 anos da sua vida. in 50 years of your life. Deixa ela fechar de explicar isso como deve ser. Let me close it. Se você for submisso ao propósito, If you are submissive to the purpose, o propósito de Deus na sua vida, the purpose of God in your life, obedecer o propósito de Deus, obey the purpose of God, a unção vai fluir em você, the anointing will flow in you numa dimensão que você jamais imaginou. in a dimension that you never imagined. E essa unção vai te capacitar And that anointing will enable para que em 11 meses that in 11 years você venha realizar obras you realize work que uma pessoa normal that normal person levaria 10 anos. take 10 years. Quem quer levantar a sua mão? Esta pode ser a resposta para muitos. Pastor, there's no science. There's no complication. The only thing you need to do A única coisa que você precisa fazer is to obey the calling. é Obey the calling. obedecer ao chamado. There's a calling in your life. Ao chamado da sua vida. You were elected by God. Você foi Elected by God. elegido por Deus. You were separated by God. Você foi separado por Deus. You were chosen by God. Você foi escolhido por Deus. Not for the world. Não para o mundo. Not for your friends out there. Não para os seus amigos. But you were chosen by God. Mas você foi escolhido For God. para Deus. O chamado está em Deus, The calling is in God, não no mundo. not in the world.